Não, ainda não. Muito bom dia. Penso que há aqui algum ruído, alguém. Julgo que quem nos acompanha por videoconferência pode ter um microfone ligado e eu pedia para desligarem, por favor. Muito bom dia. Começo por cumprimentar os membros da delegação da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, Intersindical Nacional, CGTP, a senhora Andréa Araújo, membro da Comissão Executiva do Conselho Nacional, e o Dr. Hugo Dionísio, técnico do Gabinete de Estudos Sociais. Os meus cumprimentos e também o meu agradecimento pela vossa presença aqui hoje. Também cumprimentar as senhoras e os senhores deputados que nos acompanham, quer presencialmente nesta audição, quer também por videoconferência. Nós vamos dar início à audição no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social. A audição, primeiro começamos com a CGTP, a audição dos parceiros sociais, sobre diversas iniciativas legislativas pendentes na Comissão de Trabalho e Segurança Social. Iremos, durante o dia de hoje, ouvir os vários parceiros sociais. Iniciamos, como já referi, com a audição da CGTP-IN e as iniciativas legislativas sobre as quais vamos proceder a esta audição é o projeto de lei número 525 do PCP, que combate à precariedade laboral e reforça o direito dos trabalhadores, projetos de lei número 44 também do PCP, que repõe os valores de pagamento do trabalho suplementar para todos os trabalhadores, projeto de lei número 839 do BR, reforça os mecanismos de combate ao trabalho forçado e a outras formas de exploração laboral, responsabilizando diretamente toda a cadeia de subcontratação e as empresas utilizadoras, bem como gerentes, administradores e diretores. Projetos de lei número 767, da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, altera o regime do luto parental e reconhece o direito ao luto em caso de perda gestacional. O projeto de lei número 926, do PAN, altera o regime de faltas por motivo de luto, procedendo à 17ª alteração ao Código de Trabalho.
927 do BE, alarga o período de faltas justificadas por motivo de falecimento de cônjuge, parente ou afim. E o projeto-lei número 949, da deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, pelo alargamento do período de faltas justificadas por falecimento de cônjuge, parente ou afim, ou perda gestacional. E também o projeto-lei número 993, do Partido Socialista, aumenta o período de falta justificada por motivo de falecimento descendente de primeiro grau, na linha reta ou equiparado. Todos estes projetos-de lei, naturalmente, importam alterações ao Código do Trabalho. Esta audição vai realizar-se de acordo com uma grelha de tempos definida, que é do conhecimento, julgo eu, de todos, quer da entidade da CGTP, quer das senhoras e senhores deputados, mas apenas a título de informação, repetir que esta grelha de tempos prevê que a entidade convidada dispõe de 15 minutos para uma intervenção inicial. Segue-se uma ronda de intervenções dos grupos parlamentares que dispõem até 5 minutos. A entidade convidada, de seguida, dispõe de 15 minutos para uma resposta conjunta, de acordo com as intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Muito bem, então, sem mais demoras, daremos início a esta audição, dando a palavra à senhora Andréa Araújo, da Comissão Executiva do Conselho Nacional da CGTP. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os deputados presentes e informar o seguinte. Nesta audição nós decidimos então fazer uma intervenção geral sobre as matérias que estão tratadas nos diversos projetos, até porque sobre cada projeto nós enviámos oportunamente pareceres e, portanto, se depois houver alguma questão mais específica, trataremos na segunda intervenção. Assim sendo, e agradecendo desde já o convite que a Comissão de Trabalho fez à CGTP, daria então início à minha intervenção. Para a CGTP, o combate à precariedade laboral constitui um dos mais importantes objetivos da sua ação. Depois de muita propaganda e promessa por parte do poder económico e dos partidos que o representam de que a desregulação das relações de trabalho e, em particular, a desregulação dos vínculos permitiriam o crescimento do emprego e da competitividade económica, o que a realidade nos diz é bem diferente. Portugal continua a ser um dos países da União Europeia com mais precariedade laboral, demonstrando-se o princípio segundo o qual a precariedade gera mais precariedade. Segundo a Eurostat, em 2019, Portugal era o país da União Europeia com mais trabalho de caráter temporário. Embora a situação tenha melhorado na primeira metade deste ano, Portugal ainda ocupa o 4º lugar da União Europeia com mais contratação deste tipo, facto que não estará alheio à pandemia e à limpeza que as empresas fizeram em relação a estes trabalhadores. Relativamente à precariedade, profundamente acelerada a partir do Código de Trabalho de 2003, falharam também as promessas de maior competitividade e produtividade económica. Portugal continua a ocupar um modesto 34º lugar no ranking do Banco Mundial, com efeito, em regra, entre os países europeus com presença nos primeiros 20 lugares, encontramos países com menos precariedade laboral, com mais contratação coletiva, edifício que em Portugal também foi fortemente abalado. A precariedade também fomentou, sustentou e alimentou outros problemas estruturais, um modelo económico de baixos salários, baixas qualificações, baixo valor acrescentado, está profundamente enraizado em práticas laborais que fazem do embaraçamento do trabalho o fator de competitividade. Esta realidade condena o nosso país a um papel secundário na economia europeia e por maioria de razão no mundo. Os países mais competitivos do mundo não apenas praticam condições de trabalho melhores, como aliam salários muitíssimos mais elevados a níveis muito superiores de qualificação profissional dos trabalhadores, demonstrando-se que o verdadeiro fator de competitividade dos nossos dias é o conhecimento, a capacidade de inovar e de antecipar. Para fixar conhecimento é preciso valorizar qualificações e competências. Tal não se pode fazer através da precariedade e dos baixos salários, empurrando os nossos jovens e adultos mais qualificados para outros países. É fundamental criar condições
para que as empresas sejam obrigadas a procurar soluções de gestão que não passem pelos baixos salários, pelo emagrecimento do quadro de pessoal ou pela subsidiodependência. Enquanto não se der um sinal político em sentido contrário, nada mudará. Com o aprofundamento deste modelo, assente no dumping social, condenaremos as futuras gerações, em decorrência cada vez menos numerosas, a uma vida de dificuldades económicas, sociais, pessoais, em que apenas uma minoria continuará a ser privilegiada. Fundamental para se mudar a direção é melhorar a presunção da laboralidade, facilitando o reconhecimento da existência do contrato de trabalho em situações cinzentas que são usadas para as mesmas empresas furtarem às suas obrigações. Esta alteração é tanto mais importante quando hoje em dia temos uma atividade, a contratação através de plataformas digitais, que vive precisamente desta indefinição. A alteração das regras em matéria de contrato a termo, criando condições para que o acesso a esta modalidade seja efetivamente utilizado em situações excepcionais, como resulta da lei. Não basta designá-la na lei como excepcional, é fundamental legislá-la nesse sentido, restringindo o acesso à mesma através da redução do rol de motivos justificativos, da redução dos prazos máximos de duração e dificultando novas contratações para as mesmas funções após a caducidade deste contrato. Em matéria de trabalho suplementar, a reposição dos valores de pagamento das horas não apenas constitui um imperativo de justiça, como politicamente deve refletir uma ruptura com a legislação da Troika. O embaratecimento das horas de trabalho suplementar entronca numa lógica de baixos salários, inimiga da criação de novos postos de trabalho. Neste sentido, a CGTP-IN considera insuficientes a reposição destes valores apenas após a prestação de 120 ou 150 horas, consoante se tratem de grandes empresas ou pequenas e médias, respectivamente. O combate ao trabalho forçado é outra área na qual a CGTP-IN sempre esteve na linha da frente, na denúncia e na reivindicação e mais medidas de fiscalização e penalização. Trata-se, uma vez mais, de uma realidade que entronca igualmente na lógica de exploração a qualquer custo, que importa erradicar e punir fortemente. Em matéria de melhoramento do regime aplicável ao luto parental, a CGTP-IN está de acordo com a generalidade das propostas apresentadas, embora reconheça que algumas sejam mais fortes do que outras. Em geral, todas melhoram alguns aspectos relativos ao luto, embora algumas pudessem ir mais longe. A CGTP entende que a extensão do período de nojo em relação aos parentes constitui um avanço importante, uma vez que nestes casos de profundo sofrimento o único recurso possível passa pela segurança social. Em matéria de direito ao luto, nas situações de perda gestacional, a CGTP entende que é importante fazer-se uma articulação com o disposto no artigo 38 do Código de Trabalho relativa à licença por interrupção da gravidez. Se para o progenitor tal possa fazer sentido, para a mãe é fundamental haver uma articulação sob pena de que possa ser um avanço. Resulte na restrição de um direito, em vez que a licença do artigo 38 vai, uma vez que a licença do artigo 38 vai de 14 a 30 dias. Muito obrigada. Muito obrigado. A CGTP não gastou todo o tempo de que dispunha para esta intervenção inicial e, assim sendo, eu entendo que se quiserem depois acumular estes 8 minutos que não foram utilizados na ronda da resposta conjunta depois das intervenções dos grupos parlamentares, sintam-se perfeitamente à vontade, se assim o entenderem, para dispor, além dos 15 minutos, do tempo da ronda dos deputados, também mais estes 8 minutos, em abono da audição e dos contributos que aqui nos possam deixar. Agradecendo esta primeira intervenção à CGTP, passo agora a palavra, faremos a ronda pelos grupos parlamentares e o primeiro grupo parlamentar será o grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando José, quem deu a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo por agradecer os contributos da CGTP e saudar a ação desenvolvida ao longo dos anos na defesa dos trabalhadores portugueses e na promoção da contratação coletiva. Reconhecendo a importância de afirmarmos em cada momento o trabalho digno, com mais e melhores direitos,
com a valorização salarial e de carreiras e com a densificação do combate à precariedade laboral, não podemos ficar apenas pelas palavras e pelo agitar de bandeiras. Estamos, pois, juntos no caminho de que forma pragmática, resiliente e determinada nos levará ao desenho e à concretização de uma agenda para o trabalho digno. É esse o caminho que temos trilhado até aqui e do qual não nos podemos esquecer. A alteração da regulamentação sobre a transmissão de estabelecimento, com maior proteção para os trabalhadores, a reposição integral das remunerações e dos subsídios de férias e Natal, cortados em 2012, 13 e 14, a reposição das 35 horas e o descongelamento das progressões das carreiras na administração pública, mas também a reposição de 4 feriados retirados também no tempo da Troika. O aumento da obrigatoriedade do gozo do pai por uma licença parental de 15 para 20 dias, uma conquista também alcançada neste caminho de combate à precariedade e de densificação de direitos laborais. A redução da duração máxima dos contratos a termo certo de 3 para 2 anos e dos contratos a termo incerto de 6 para 4 anos, mas também a eliminação do banco de horas individual e o aumento do salário mínimo nacional, que tem vindo a crescer de 2015 para cá. Um caminho percorrido com um esforço conjunto e no qual, apesar da fase mais difícil e exigente das nossas vidas, da nossa vida coletiva, direi, não se deu um passo atrás. Não se deu um passo atrás nessas conquistas alcançadas. Não considera, pois, a CGTP que foram estes passos importantes na reposição de direitos e de combate à precariedade laboral? Ora, chegados aqui e encarando o futuro com esperança, temos de seguir em frente, com determinação redobrada e com a certeza de que é preciso fazer ainda mais e melhor, dando continuidade a este caminho de rumo certo. É nesse sentido que, na sequência da discussão do Livro Verde sobre o futuro do trabalho, o Governo já apresentou aos parceiros sociais um conjunto de propostas para a alteração da legislação laboral, tendo em vista a promoção da agenda do trabalho digno e da valorização dos jovens no mercado de trabalho. Nestes termos, o Governo assumiu como prioridades promover o emprego sustentável e o combate à precariedade, em particular nos jovens, regular as novas formas de trabalho associadas à transformação no trabalho e à economia digital, como muito bem foi referenciado na intervenção da CGTP, reforçar os direitos dos trabalhadores que prestam trabalho através de plataformas, potenciar as relações coletivas de trabalho e a negociação coletiva, densificar a proteção dos jovens trabalhadores, estudantes no âmbito dos estágios profissionais e melhorar a conciliação entre trabalho, vida pessoal e familiar. Não considera, pois, a CGTP que estas são prioridades certas, são prioridades que nos convocam a todos e que devem ser analisadas e discutidas de forma articulada? Pois neste caminho reafirmamos aqui a importância do projeto de lei 525 do PCP, que dá assim continuidade ao combate à precariedade laboral e ao reforço dos direitos dos trabalhadores. Neste mesmo caminho, o Partido Socialista apresentou um projeto de lei que aumenta o período de falta justificada por motivo de falecimento descendente de primeiro grau na linha reta ou equiparado. Percebemos, pela intervenção da CGTP, que consideram que estes são importantes passos na densificação de direitos laborais. E noutro caminho, cabe perguntar também à CGTP se não considera que, por exemplo, em matéria de despedimento coletivo, outras matérias serão tão ou mais importantes do que o valor da compensação. Não podemos, contudo, esquecer que toda e qualquer alteração à legislação laboral deve ser, pois, enquadrada e devidamente articulada. Terem atenção à agenda para o trabalho digno, sem esquecer nunca que estamos a iniciar uma situação de retoma após uma crise sem precedentes. Crise pandémica, refira-se, que ainda não está derrotada. Sendo certo que há muito caminho para andar, não considera a CGTP que é preciso continuar neste caminho certo de combate à precariedade laboral e reposição de direitos, mas sem esquecer o caminho trilhado até aqui? Sem esquecer que estamos agora a sair da fase mais difícil das nossas vidas e sem esquecer a necessidade de não ir além daquilo que é possível. Havendo caminho para andar, não podemos colocar em causa as conquistas alcançadas até aqui. Havendo ainda muito caminho para andar, é preciso continuar a dar passos certos rumo ao futuro, com responsabilidade e pragmatismo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando José. Dou agora a palavra para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar, Sr. Presidente, todos os senhores deputados e um cumprimento muito especial aos representantes da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, Intersindical Nacional, CGTP-IN, e dizer e agradecer desde já a disponibilidade para estarem connosco nesta comissão e também agradecer os esclarecimentos que aqui foram prestados, a posição que aqui foi manifestada relativamente às iniciativas que estão em apreciação, bem como também os contributos que já foram chegando por escrito relativamente a cada uma das iniciativas. Eu faço à intervenção, não tenho propriamente questões a colocar, mas gostaria naturalmente de deixar aqui algumas notas e dizer que nós acompanhamos aquelas que foram as preocupações manifestadas na intervenção inicial e que têm sido manifestadas no trabalho que é sempre desenvolvido pela CGTP, no sentido de combater a precariedade laboral, no sentido de proteger as situações dos trabalhadores, designadamente combater o trabalho forçado e, portanto, são estas matérias, e acompanhando também com a necessidade que há de melhorar os salários, não apenas do salário mínimo, nós temos manifestado isso e temos de ter uma consciência que também a temos manifestado. É que há dois aspectos que eu gostaria de salientar. Um é que é fundamental o crescimento económico para que nós possamos, naturalmente, ter empresas mais estáveis para garantir empregos também mais estáveis, que nós entendemos que tem de haver, de facto, mais emprego, mas também melhor emprego. E, portanto, é fundamental que isso exista. Depois também é fundamental que nós olhemos, naturalmente, para aquilo que é a legislação. E aqui o PSD tem sido, ao longo dos anos, muito coerente na sua posição e nós achamos que é a posição que é correta, que foi aquilo que foi sempre feito ao longo dos nossos anos da democracia e desde que existe a Comissão Permanente da Concertação Social. Nós entendemos que as matérias laborais, independentemente, e isso é muitas vezes discutido, independentemente dos poderes que o Parlamento tem, que naturalmente o Parlamento é o legislador, mas que a concertação social deve ser ouvida e deve-se tentar sempre que estas matérias de natureza laboral sejam sempre apreciadas, porque na concertação social estão à mesma mesa, estão representantes dos trabalhadores, representantes dos empregadores e que, juntamente com o Governo, nos conseguem fazer chegar ao Parlamento soluções mais ponderadas, mais condizentes com aquilo que é a realidade vivida quer pelos trabalhadores, quer pelas empresas e, portanto, nós lamentamos muitas vezes que algumas matérias que sejam aqui até aprovadas no Parlamento não tenham essa procedência da concertação social e, portanto, nós queremos deixar essa nota relativamente a essas matérias. E depois também um alerta relativamente à legislação laboral, que ainda a passada semana foi feito um alerta por uma entidade independente, que é a OCDE, que chamou a atenção para os perigos da instabilidade laboral. E por isso é que nós também entendemos até aqui, é importante que haja esta concertação em que se visitem e revisitem várias matérias do Código e não apenas uma, e aqui até entendíamos que, de facto, se o Governo tinha elaborado uma agenda de trabalho digno, que esta matéria fosse, de facto, a concertação social, como sabemos que o Governo, depois de muitos alertas, lá levou a matéria à concertação social, tendo deixado de fora a matéria do teletrabalho, o que também não deixamos de lamentar que essa matéria não tenha sido resultado de uma concertação social, e portanto, dizer que nós temos que ter algum cuidado com alterações pontuais que vamos fazendo à lei e que às vezes acabam por, e como referiu e bem, no que diz respeito à questão do luto parental, às vezes nós temos uma preocupação e a bondade das iniciativas pode ser muito positiva, mas depois, como referiu aqui, há aqui uma iniciativa que pode pôr em causa um outro direito que já está consagrado na lei. Eu gostaria também de chamar a atenção, porque eu não sei se tiveram a oportunidade de conhecer o projeto que o PSD apresentou relativamente ao luto parental, porque nós também acompanhamos esta preocupação e apresentamos uma iniciativa que, precisamente no sentido de alargar para 20 dias este luto parental por falecimento de filho. E, no entanto, entendemos que as despesas correspondentes a este aumento de 5 para 20 dias devem incidir não sobre as empresas, mas sobre a Segurança Social e as entidades públicas respectivas. Gostaria de dar nota porque o nosso projeto foi o último a entrar e, portanto, não sei se também tinham conhecimento dele. E, mais uma vez, agradecer a disponibilidade. Registamos os contributos e as preocupações que aqui nos deixaram
e naturalmente estaremos sempre a acompanhar estas que são preocupações da precariedade, do combate ao trabalho forçado e nas questões do luto parental, que são precisamente as matérias que estão aqui em cima da mesa. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Agora, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, irá intervir o Sr. Deputado José Soeiro, que nos acompanha por videoconferência. Dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar a CGTP, agradecer os comentários, agradecer também os pareceres que já tinham tido a oportunidade de nos enviar sobre estes projetos e subscrever as preocupações que foram aqui enunciadas, nomeadamente no que diz respeito ao combate à precariedade, à questão dos baixos salários e ao facto de nós mantermos na legislação portuguesa a herança, em vários aspectos, a herança da legislação laboral da Troika, das alterações de 2012, nomeadamente em temas tão sensíveis quanto o despedimento, o pagamento do trabalho suplementar, o descanso compensatório que foi eliminado ou os dias de férias e, portanto, sobre várias destas matérias nós continuamos a ter na legislação portuguesa a marca da Troika e do desequilíbrio profundo que foi então inscrito na nossa legislação laboral. No caso dos despedimentos, ainda por cima, isso combina-se, o corte que houve nas compensações, a alteração dos tetos, combina-se com a norma que aqui várias vezes já discutimos, que impede os trabalhadores de contestarem despedimentos ilícitos se não devolverem a compensação, que é um direito seu e a que terão em todo caso direito. Queria mais concretamente, uma vez que do ponto de vista geral estamos de acordo, subscrevemos aquilo que foi dito, partilhamos das preocupações, queria só talvez pedir o contributo mais detalhado da CGTP sobre dois aspectos particulares que estão em discussão nestes projetos. Prende-se com a questão do trabalho extraordinário e com a proposta que o Governo fez, que já foi comentada, de manter as regras da Troika para o trabalho suplementar até à hora 120, sabendo-se que nas grandes e médias empresas o máximo legal que a lei estabelece no Código de Trabalho são as 150 horas. E, portanto, como é que a CGTP vê esta proposta que foi apresentada pelo Governo relativamente ao trabalho suplementar e que também não prevê a reposição do descanso compensatório? Por outro lado, relativamente ao trabalho forçado, nós estamos ainda com a expectativa de, nesta sessão legislativa, nesta legislatura que terminará no final deste mês, estamos ainda com a expectativa de conseguirmos fazer alterações relativamente ao trabalho forçado. Uma matéria delicada, difícil até do ponto de vista jurídico. Houve um conjunto de alterações que foram feitas em 2016 para a responsabilização solidária e subsidiária de toda a cadeia de contratação, precisamente para podermos penalizar as empresas que verdadeiramente beneficiam do trabalho forçado, mesmo que encontrem biombos em termos de cascatas de subcontratação que estes responsabilizem. Esse foi o objetivo da alteração de 2016, mas o balanço que se faz da aplicação, da efetividade dessas alterações de 2016 não pode ser muito positivo, na medida em que, por um lado, a aplicação da lei ficou claramente aquém daquilo que a lei permitiria e, por outro lado, houve também novos subterfúgios que foram utilizados para escapar a essa responsabilização solidária e subsidiária, designadamente colocando entraves à atividade da Autoridade para as Condições de Trabalho a esse nível. A CGTP fez um parecer já sobre esse projeto, nós lemos-lo com atenção, apontam também no sentido de uma intervenção no Código Penal, que não está no âmbito desta Comissão, mas que nós também não achamos que não deve ser descartada e que deve ser ponderada, mas, portanto, se tiverem mais algum contributo também a dar sobre esta questão do trabalho forçado, na medida em que é um dos diplomas que esperamos ainda ver
aprovados, teríamos todo o interesse em ouvir. De resto, como digo, agradeço em nome do Bloco de Esquerda mais uma vez o contributo que a CGTP aqui deu e o contributo que tem vindo a dar relativamente a estas iniciativas e, obviamente, e ainda mais importante, à luta laboral que existe em Portugal por mais direitos, mais dignidade para o trabalho e melhores salários. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo Grupo Parlamentar do PCP, dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, que também nos acompanha por videoconferência. Bom dia, penso que nos estarão a ouvir neste momento. Estamos a ouvi-la, Sra. Deputada, só não a conseguimos visualizar, não sei se tem a câmara ligada, mas ouvimos perfeitamente. Pronto, penso que terei, não sei muito bem porque é que não está a dar, deixa-me só confirmar aqui. Continuam sem me ver? Vemos a sua fotografia, Sra. Deputada, a imagem não, mas a sua fotografia não? Pronto. Vemos. Pronto, mas então se calhar para... deixa-me só... já está. Penso que já estará, não. Bom, de qualquer forma, se calhar... Estamos a ver, Sra. Deputada. Ok. Imagem e som, perfeito. Obrigado. Ótimo, ok. Ainda bem. Pronto, antes de mais, naturalmente, cumprimentar o Sr. Presidente, todos os Srs. Deputados, cumprimentar naturalmente também a CGTP, agradecendo a sua intervenção inicial e aproveitando também desde já para saudar a ação de luta que convocaram para o próximo dia 20 de novembro, exatamente na defesa de melhores condições de trabalho e da elevação das condições de vida dos trabalhadores. Nós gostaríamos de abordar aqui algumas questões mais concretas em relação a duas iniciativas legislativas que o PCP trouxe naturalmente à discussão e que irão à votação também na especialidade, mas além disso, naturalmente que há algumas matérias mais gerais que não podemos deixar de abordar também nesta audição, até porque se confirma hoje que é fundamental para o desenvolvimento do nosso país a valorização do trabalho e dos trabalhadores e uma valorização que exige várias dimensões de intervenção, digamos assim, seja na valorização geral dos salários, que também foi abordada aqui pela CGTP, com o aumento do salário mínimo nacional, em que o PCP tem defendido os 850 euros, mas também aliando aqui a revogação da caducidade da contratação coletiva, porque é também a contratação coletiva um instrumento fundamental para aumentar os demais salários. E no momento em que se tem falado tanto que há um leque alargado de salários que não tem aumentado, é efetivamente a eliminação da caducidade da contratação coletiva o passo determinante para que haja uma valorização dos demais salários que estão também eles acima do salário mínimo nacional. Naturalmente que o combate ao desemprego, o combate aos despedimentos e nomeadamente ao abuso dos despedimentos coletivos que têm tido lugar são também elas intervenções e dimensões muito importantes numa realidade de defesa dos direitos laborais, de defesa dos postos de trabalho, defesa também da produção nacional do nosso país, mas também o combate à precariedade e a vários abusos que persistem e que o patronato vai perpetrando contra os trabalhadores. No combate à precariedade, a CGTP fez também, já na sua intervenção inicial, uma abordagem, bem como tem também em relação ao projeto de lei do PCP, um conjunto já de considerações. Nós realçávamos só nesta intervenção que esta realidade continua, é uma praga absoluta no nosso país, que atinge centenas de milhares de trabalhadores, que se alastra de uma forma significativa e que assume as mais diversas formas, as mais recentes, efetivamente as das plataformas digitais, mas juntamos a estas os falsos recibos verdes, os falsos estágios, o trabalho temporário, o outsourcing, falsas bolsas de investigação, um trabalho à peça ou à hora, que se multiplicam em várias prestações de trabalho e todos eles têm em comum a insegurança dos vínculos laborais associado também à limitação de direitos fundamentais que deveriam ser garantidos aos trabalhadores e que não são, porque do que estamos a falar efetivamente é de trabalhadores sem direitos, porque são trabalhadores que não tendo estabilidade e que não tendo a estabilidade do seu vínculo estão também amputados um alargado conjunto de direitos laborais. E são trabalhadores que respondem a necessidades permanentes das várias empresas, mas que objetivamente continuam a ter um vínculo que é precário. E esta é uma realidade à qual é urgente, absolutamente urgente,
pôr fim, e não para achar qualquer nível aceitável de precariedade, não para encontrar qualquer instrumento que calce ou que legitime a realidade da precariedade. A precariedade é para combater e para erradicar, não para gerir qualquer valor de aumento ou de diminuição. Nós, na nossa proposta, temos, também respondendo aqui a algumas questões que a CGTP colocou inicialmente, temos medidas para o alargamento das características relevantes para a presunção do contrato de trabalho, exatamente para enquadrar e para garantir a um alargado conjunto de trabalhadores que o seu vínculo é efetivamente estável e que é efetivo, mas também a redução das situações em que é possível recorrer à contratação a termo, a revogação do aumento do período experimental para 180 dias, que foi feita na última alteração da legislação laboral no tempo de governo do último governo do PS, mas também a revogação dos contratos especiais de muito curta duração, naturalmente, entre outras medidas, mas medidas que pretendem efetivamente, no fundo, limitar e impedir qualquer tipo de realidade que signifique instabilidade na vida dos trabalhadores. Gostaria aqui também de falar da iniciativa legislativa que o PCP tem sobre o trabalho suplementar, em que aquilo que o Governo avança fica naturalmente muito aquém do que é necessário e até do que é justo para os trabalhadores. Na iniciativa que o PCP apresenta, do que estamos aqui a falar é da reposição de direitos que os trabalhadores já tiveram, da reposição para todos os trabalhadores de montantes, no fundo, e de regras de cálculo do pagamento do trabalho extraordinário, é disto que estamos a falar. De reposição de direitos que os trabalhadores já tiveram, que lhes foram retirados e que é absolutamente determinante que também sejam repostos para todos os trabalhadores, mas assegurar também o direito ao descanso compensatório, porque o trabalho suplementar é uma realidade bastante constante, digamos assim, na vida de centenas de milhares de trabalhadores também, o que significa que à jornada normal de trabalho se acrescenta tempo de trabalho, muitas vezes não remunerado, seja porque seja atirado para banco de horas ou porque as entidades patronais muitas vezes também não pagam aos trabalhadores essas horas extraordinárias. E também importa aqui referir que o próprio trabalho suplementar é usado e abusado por parte do patronato para não contratar mais trabalhadores. É evidente perante o uso em várias situações do trabalho extraordinário que as empresas precisam de mais trabalhadores para assegurar os serviços e para assegurar a produção que têm, mas optam, na esmagadora maioria das situações, ou em muitas situações, por recorrer efetivamente ao trabalho suplementar. A desvalorização do trabalho suplementar, a realidade dos baixos salários, a realidade da precariedade, a desregulação dos horários de trabalho, a realidade do banco de horas, todas elas dimensões pelas quais o PCP tem intervindo, além do que significam naturalmente de prejuízos para os próprios trabalhadores, dificultam também nomeadamente a articulação da sua vida pessoal, familiar e também profissional. E são todos estes instrumentos também utilizados para que o trabalho extraordinário não seja muitas vezes sequer considerado como trabalho extraordinário, sendo no fundo tempo de trabalho que não é pago, acabando de ser tempo de trabalho. Mesmo para terminar, Sr. Presidente... Eu pedi à Sra. Deputada, vamos com 2 minutos a mais, pedia se pudesse encaminhar para o fim. Não dá para ver o cronómetro, estou mesmo a terminar. Pedia se pudesse ir concluindo, Sra. Deputada. Ok, mesmo para terminar. É no fundo tempo de trabalho que não é pago e que naturalmente o que o PCP entende é que o trabalho extraordinário tem que ser devidamente valorizado, repondo-se valores aos quais os trabalhadores também já tiveram direito. Muito obrigada e peço desculpa pelo tempo excessivo que tomei. Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra agora pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, que também nos acompanha por videoconferência. Tenha a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os Srs. Deputados e um cumprimento também aos representantes da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses. Agradecer os contributos também que nos fizeram chegar. Da parte do CDS, nós não temos nenhuma questão a colocar, portanto, iremos só deixar 2 ou 3 considerações, 2 ou 3 notas. Portanto, em primeiro lugar, que o CDS acompanha as questões e as preocupações relativamente à precariedade laboral,
como as questões do combate ao trabalho forçado e no que respeita, portanto, à melhoria dos salários, portanto, deixar aqui esta nota, portanto, não é só o salário mínimo que deve ser aumentado, deve também haver, de facto, um equilíbrio entre os salários, mas nós não podemos deixar de esquecer, mais uma vez, portanto, que quem cria emprego, quem cria, portanto, postos de trabalho, portanto, são os empresários e são as empresas. A concertação social, daí, tem-se revelado, portanto, de facto, decisiva, portanto, para o crescimento, portanto, da economia e para a afirmação do Estado Social nos países, portanto, mais prósperos e desenvolvidos, portanto, na Europa, Sr. Presidente. E sem, portanto, prejuízo da centralidade, portanto, do Parlamento, portanto, tudo o que diga respeito à política de rendimentos e à introdução, a alterações, portanto, legislativas, não deve, de facto, ser feito à margem dos mecanismos da concertação, portanto, social. Portanto, todos os avanços, ou os grandes avanços, portanto, que o nosso país, portanto, conheceu em matéria de política laboral, portanto, foram possíveis de alcançar porque antes sucedeu um debate sério e um acordo entre os representantes dos trabalhadores e dos empregadores. Portanto, o CDS, portanto, refere a necessidade e o reforço do diálogo, portanto, e para o acordo entre os parceiros, portanto, sociais, e isso tem sido fundamental, e quando estão em causa ainda mais, portanto, todas as questões relativamente a possíveis, portanto, alterações à legislação, portanto, laboral. Portanto, daí, qualquer iniciativa legislativa, portanto, que digam respeitos relativas à precariedade laboral, ao trabalho suplementar, portanto, e muitas delas estamos aqui, de facto, hoje aqui a apreciar, elas foram, de facto, batidas, portanto, na generalidade, portanto, mas estas matérias, portanto, entendemos, o CDS, portanto, reafirma mais uma vez, portanto, que deveriam ter sido precedidas de um debate sério antes, portanto, em sede de concertação social. Não sucedeu, portanto, mas é positivo, portanto, neste momento, portanto, pelo menos estarmos aqui a discutir em comissão com os parceiros sociais para que os mesmos, portanto, se possam pronunciar. Terminando, Sr. Presidente, deixando aqui esta nota, portanto, da importância da estabilidade, portanto, laboral, não podemos andar constantemente em alterações, portanto, ao Código de Trabalho, alterações laborais, reafirmando também, portanto, o próprio relatório, portanto, da OCDE, portanto, daí deixar aqui esta nota da necessidade do crescimento económico e do desenvolvimento económico do país. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Passamos agora para a resposta conjunta aos grupos parlamentares por parte da CGTP e, portanto, dou a palavra aos membros da delegação, no caso julgo à Sra. Andréa Araújo, pela CGTP, que disporá de 15 minutos, mais 8 minutos que não utilizou na ronda inicial, portanto até 23 minutos para esta resposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, só uma outra consideração e depois passarei ao Dr. Hugo Dionísio para questões mais técnicas. Mas, antes disso, gostaria de, sobretudo sobre a intervenção e as questões colocadas pelo Sr. Deputado Fernando José, dizer que, sim, de facto, a CGTP reconhece que foram passos importantes, sobretudo a reposição dos direitos, foram passos importantes para os quais a CGTP, com a sua ação e intervenção, contribuiu e, portanto, obviamente que reconhecemos a sua importância. Depois, relativamente à questão do despedimento coletivo, é óbvio que a questão da compensação é importante, mas neste momento até não é a mais importante. E nós temos feito, de facto, ações também no sentido de alteração desta situação, que prende-se muito a ver com os motivos, os amplos motivos que hoje é possível usar no processo de despedimento coletivo, que é uma situação altamente preocupante e que é preciso resolver, porque a não resolvermos, o que podemos ter os trabalhadores todos efetivos, não é? Mas com este procedimento de despedimento coletivo rapidamente passam todos a estarem desempregados com a maior das facilidades e, portanto, é mesmo preciso resolver esta situação. Quanto à questão que o deputado José Soeiro coloca da devolução da compensação também ainda até em relação aos processos de despedimento coletivo, esta é quase sempre a situação a que leva os trabalhadores a não contestar o despedimento coletivo, porque como tem que disponibilizar, pôr à disposição a compensação, e muitas vezes é isso que determina se o trabalhador
vai ou não contestar aquele processo. E, portanto, também era preciso, de uma vez por todas, resolver esta questão da devolução da compensação. Depois, assim, relativamente às outras intervenções, obviamente que agradecemos os contributos que são dados, mas dizer que é de sublinhar que todas as bancadas nesta audição referiram como positivo o aumento não só do salário mínimo nacional, como dos restantes salários. E isso nós sublinhamos como positivo. Agora precisamos de ver como é que isto se concretiza, mas ficamos satisfeitos por ter ouvido isso de todas as bancadas. Pela nossa parte, no próximo sábado, dia 20, faremos em Lisboa uma grande manifestação nacional, exatamente, mais uma vez, para reafirmar a necessidade não só dos aumentos dos salários, como da redução dos horários, da erradicação da precariedade e a defesa da contratação coletiva e também, uma vez que cá estamos hoje, dar-vos nota disso mesmo. E passaria então ao Dr. Hugo Dionísio para algumas questões que também foram colocadas que necessitam de algum esclarecimento técnico. Obrigada. Muito obrigado a todos. Muito bom dia, uma vez mais. E começando, portanto, pela questão colocada pelo grupo do PS, a respeito do testamento pelo Fernando Catarino José, a respeito do despedimento coletivo, eu queria ainda dizer uma coisa, que é o seguinte: o pagamento da compensação não é, porventura, em matéria de concretização do despedimento, não será o mais importante, porque há todo um processo até ao despedimento, no qual os fundamentos do próprio despedimento são, digamos, o fator estruturante, se há ou não fundamento para o despedimento. E depois todo o processo de consulta que tem que haver aos representantes dos trabalhadores, os prazos que existem, etc. Mas o valor das compensações constitui um fator dissuasor muito importante. Embora também se reconheça, por exemplo, como advogado, nunca vi que houvesse dificuldade para uma empresa chegar a acordo num processo por causa do valor da indenização, ou da compensação, neste caso. Quando têm que pagar, acabam por pagar, se pretenderem mesmo que aquele trabalhador seja efetivamente dispensado. Agora, julgo que tem também um fator dissuasor. Há aqui um fator dissuasor importante, mas não é, obviamente, o único fator. Depois, relativamente a uma outra questão que foi colocada, do luto parental pela senhora deputada do PSD, relativamente aos 5 para 20 dias pagos a pagar pela Segurança Social. Quer dizer, a CGTP tem por princípio que quando se constitui um direito laboral, esse direito laboral deve, enfim, para o bem e para o mal, ser assumido pela entidade empregadora, porque, quer dizer, transportar uma situação destas para a Segurança Social não nos parece que seja realmente um avanço, neste caso. Embora não temos aqui ainda grande reflexão sobre isto, não é? Porque também não conhecíamos ainda a proposta, mas faremos chegar o parecer relativamente a esta matéria. Relativamente ao deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, relativamente às questões do trabalho forçado, para além daquilo que nós já colocámos no parecer, há aqui 2 ou 3 questões que se podem levantar, para além da criminalização, que já tínhamos colocado, também julgamos que deve haver uma distinção muito clara, e isto não é apenas para as questões de trabalho forçado, isto serve para todas as outras, uma distinção muito clara entre aquilo que são as possibilidades de outsourcing ou de prestação de serviços e aquilo que é o trabalho temporário. Há uma tendência cada vez maior para
no quadro da contratação pessoal, se confundir, e que tem vindo a ser, em alguns casos, aceito até pelos próprios tribunais, para se confundir o outsourcing com o trabalho temporário. Nós temos encontrado situações em que o recurso ao outsourcing, que no fundo mais não é do que a mera colocação de mão de obra, porque depois o know-how técnico está sempre do lado da empresa contratante e não da empresa contratada, e deveria de ser verdade que o recurso ao outsourcing deveria de importar a alocação de um certo conhecimento, de uma certa capacidade instalada à empresa contratante. Portanto, a empresa contratante deveria de contratar essa capacidade instalada, e o que tem vindo a acontecer é que as empresas contratantes recorrem ao outsourcing, mas no fundo o que estão é a contratar trabalhadores. Porque depois quem tem a capacidade técnica instalada não é a empresa que faz o outsourcing, é a empresa que o contrata. E isto até tem sido ao abrigo da liberdade de gestão e da liberdade de iniciativa, tem sido aceita em muitos tribunais como sendo verdadeiro. E se nós formos a ver a diferença entre uma situação dessas e o trabalho, e a colocação de mão de obra, não é? E o trabalho temporário, é muito tenue, com a diferença de que a empresa de outsourcing não precisa de ser licenciada para colocar mão de obra. E, portanto, podemos estar em situações, nesse caso, se formos, digamos, à lei, não poderíamos deixar de considerar que estaríamos perante trabalho temporário e ilícito. Mas a verdade é que isso não tem acontecido e cada vez são maiores essas situações. São mais vulgares essas situações de confusão entre as duas figuras. Ora, quando transportamos isto para a realidade do trabalho forçado, ainda é pior. Porque numa atividade extremamente desregulada e que passa à margem das malhas das autoridades, ainda assume consequências maiores. Portanto, era muito importante fazer-se essa distinção com mais clareza na lei. E depois, todo o processo de registro das entidades, de cadastramento das entidades, de toda a cadeia de contratação, também é importante fazer esse acompanhamento para se saber quem é que está a contratar, quem é que são aqueles trabalhadores, de onde é que eles vêm, etc. E não apenas depois trabalharmos na parte sancionatória, que é a parte final. Portanto, é preciso trabalhar na parte da prevenção também. Mas, enfim, julgamos que, de uma forma geral, no nosso parecer, já temos espelhadas estas situações. E pronto, era só isto. Muito obrigado. Muito obrigado, quer à Sra. Andreia Araújo, quer ao Dr. Hugo Dionísio. Encerramos assim esta nossa audição. Eu quero renovar os meus cumprimentos, mas sobretudo os meus agradecimentos à CGTP pela disponibilidade para estarem aqui hoje conosco e para nos deixarem estas reflexões, preocupações, caminhos e sugestões e contributos para os nossos trabalhos parlamentares e para o futuro, diria eu. E, portanto, muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigado.